Vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Despertar dos sujeitos. Queremos uma nova escola, uma escola diferente, onde as pessoas sejam tratadas como gente. Construir um novo modelo, sair do tradicional, desenvolver os indivíduos para um projeto social. De uma forma consciente, sair da metódica existente, pois o método que queremos tem um jeito diferente. Esse jeito diferente do individual ao coletivo, deixando a competição para chegar a um objetivo. Autoria de Luiz Carlos. É com essa poesia que damos continuidade a mais um seminário solicitado pelo professor Marcelo Arruca. O meu grupo ele é composto por Eugeane, por Sayane, Iesa, Irlana e Luísa. Nosso grupo ele ficou responsável pelo tema é, percurso histórico da educação de jovens e adultos no Brasil e na América Latina. É importante trazer que a EJA, ela é uma modalidade de ensino criado pelo governo federal no objetivo de oferecer o ensino para os sujeitos que já passaram da idade escolar e que não tiveram, por algum motivo, oportunidade de concluir o ensino escolar. A EJA, ela passa por vários programas, né, no Brasil, a quais muitos são até suspeitos a chamar de alfabetização, né? Mas aí, a partir da portaria de número 9.394/96, né, e das diretrizes curriculares, ele passa, né, a, a ver como lei, né, que é um direito de todo cidadão na educação e o dever do Estado, né? Então passa a enxergar como um direito, né, essas pessoas que não frequentaram ou que não teve a oportunidade de terminar o ensino básico a voltarem aos estudos. Nos anos de 1930, né, começa a vir, né, essa migração dos sujeitos da zona rural para os grandes centros urbanos, né? Então, a partir da chamada, né, do processo de globalização que estava no país, então tinha-se interesse, né, que essas pessoas viessem também pelo governo. Aí uma das estratégias que ele adota é formar essas pessoas, né? Então ele chama de EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Que tem como modalidade principal as pessoas aprenderem a executar certas tarefas. Esse é o motivo que o governo implementou a EJA, né? Mas aí a EJA ela nasce, né, nesse conflito, no meio de conflitos armados, mas ela nasce também junto com a educação popular. Então a educação popular ela vem e passa a pensar, né, que não precisamos simplesmente de uma educação profissionalizante, precisamos de uma formação social. E aí a partir daí ela consegue enxergar e mostrar, né, a educação da EJA sendo diferenciada, assim como seus sujeitos. E vou trazer um pouco dos aspectos, né, da educação de jovens e adultos no período de 1945 a 1960. A década de 40 ela é marcada pela ausência de políticas públicas, né, e pelo fracasso na promoção da escolarização no país. A política educacional da época tinha um caráter dualista, né? Reduzia-se ao ensino das letras e a uma educação técnico-profissionalizante, né? Que não atendia a demanda crescente de inclusão da sociedade. E essa promoção da educação ficava a cargo do empresariado na época, né? Que atribuiu a si, né, a função de formação técnico-política
da classe trabalhadora, da classe operária engajada no mercado de trabalho, né? Com o fim do Estado Novo e a intensificação do capitalismo industrial no Brasil, as exigências educacionais eram outras, elas mudam, né? Então, o que se queria na época, né? Aumentar o contingente eleitoral e aumentar a mão de obra para o mercado de trabalho em expansão na época, né? Com isso, o Estado ele se vê obrigado a implantar políticas em âmbito nacional, né? E aí surge, né, as campanhas de alfabetização em massa, né, que ocorreram no final de 40 até o início de 1960, até o início de 60. Em 47 é lançada a primeira campanha nacional de educação de adolescentes e adultos, né, a CAA, que foi uma iniciativa do Ministério da Educação e Saúde, comandada por Lourenço Filho. O método utilizado nesse programa de alfabetização em massa ele foi muito criticado por Freire, né? Porque não levava em conta os sujeitos da aprendizagem. Então, era um método silábico gráfico, qualquer palavra era escolhida assim de maneira aleatória e não trazia os sujeitos para dentro do processo de ensino. Além de que também os prédios, a estrutura física dos prédios escolares, elas eram muito precárias. E os idealizadores, né, do programa, eles acreditavam que educar jovens e adultos era mais fácil. E por ser mais fácil, não precisaria de formação para se trabalhar nos mutirões de alfabetização. Então, se não precisava de formação, a remuneração também era mais baixa. Então, isso não atraía os professores, os profissionais formados. E as pessoas, elas se voluntariavam porque elas precisavam, não porque elas tinham formação. E isso representou um grande prejuízo, né? Também um fracasso, né? Vamos dizer assim, para o processo de alfabetização. Mas, ao mesmo tempo, foi importante esse movimento porque ele começa a dar uma estrutura mínima à alfabetização de jovens e adultos em âmbito nacional, né? E no final Em 1960 a 1964, o Brasil estava vivendo um contexto de ascensão política dos movimentos populares da classe trabalhadora e um momento também de crise da hegemonia dominante, né, da classe dominante. E esse contexto havia duas concepções de educação que se confrontavam. Uma educação na perspectiva libertadora, aí vinculada à educação popular, à pedagogia freiriana, e uma outra concepção de uma educação funcional, de treinar a mão de obra, treinar os trabalhadores e trabalhadoras para desenvolver as forças produtivas, desenvolver o capital nacional dependente. Tivemos algumas experiências de educação de jovens e adultos nesse período. Em 1960, o Movimento de Cultura Popular, que foi uma experiência que o processo de alfabetização estava vinculado às massas, entendia a cultura como uma ferramenta importante para o processo de alfabetização dos trabalhadores. E essa experiência começou a ser desenvolvida em Recife e depois foi se ampliando para outros estados de Pernambuco. Em 1961, a partir de setores progressistas da igreja, da CNBB, foi desenvolvido um movimento de educação de base. E em 1961 também, no Rio Grande do Norte, a partir da Secretaria de Educação, eles desenvolveram a campanha de Pés no Chão Também Se Aprende a Ler. Essas experiências, havia várias formas ou vários métodos de alfabetização dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Desde acampamentos escolares abertos, bibliotecas comunitárias, círculo de leitura, círculo de cultura em praças. Então, ampliava as possibilidades de alfabetização dos trabalhadores.
Esse ciclo, né, dessas experiências é interrompido a partir de 1964, com o processo do golpe militar. Nesse período, né, de 1960 até 1985, o Brasil vive um período de um regime autoritário, né, fruto do processo do golpe militar e da ditadura militar. Então, nesse período, se eliminou várias experiências de educação popular, da educação de jovens e adultos. Como também foi um período que a gente teve muitas lideranças que foram exiladas, expulsas do país. A exemplo do professor Paulo Freire, que foi um educador que sempre lutou pela superação do analfabetismo no Brasil. Então, a gente vinha com uma educação que estava baseada nos princípios da participação, conscientização, transformação social, e aí passa para uma educação na perspectiva assistencialista conservadora. Então, e esse processo, né, só foi interrompido a partir de 1967, com o processo de agravamento da situação do analfabetismo no Brasil e também pela pressão popular que se estava se retomando com força no Brasil, sobretudo as lutas por outras demandas, né? Inclusive pela luta pelo fim do regime da ditadura. É que em 1970 o governo militar ele se viu obrigado a reformular sua política educacional e criar programas que visavam essa questão da erradicação do analfabetismo no Brasil, né? E aí que o governo ele cria o Programa Brasileiro de Alfabetização, Mobral, que pretendia atingir a massa populacional, mas esse programa ele estava marcado pelo retrocesso de suas ideias pedagógicas, de suas práticas educativas, né? E no fim, esse programa ele não cumpriu com seus objetivos, né? Nem erradicar o analfabetismo e nem renovar as práticas educativas. E na sua grande maioria serviu apenas como um cabo eleitoral para políticos, né? Políticos mal intencionados, né? E esse processo ele aí em 1988, a gente tem a conquista da Constituição, né? E na Constituição de 88, a gente tem um marco importante, uma conquista importante, que é a reafirmação da educação como um direito fundamental, um direito básico. E aí a EJA tem uma centralidade nesse processo, né? Então, com o fim do regime militar e a redemocratização no país, se inicia um novo período histórico no Brasil, e os governos posteriores impulsionaram diversos programas que visavam a superação do analfabetismo, né? E aí entendi a EJA como uma forma de fazer esse processo, de propiciar o processo de alfabetização para os trabalhadores e trabalhadoras em idade mais avançada. Mas é importante a gente ressaltar que nesse período a gente ainda continuava com um número de analfabetismo no Brasil muito grande. A gente ainda tinha no Brasil um número de mais de 25 milhões de trabalhadores e trabalhadoras analfabetos. Então, posterior à Constituição de 88, a gente vamos logrando algumas conquistas na perspectiva, né, da erradicação do analfabetismo no Brasil. Dando continuidade ao nosso tema, eu vou trazer um pouco da história do EJA no Brasil a partir da década de 90. No início dessa década, não foi para o âmbito das políticas da educacional, não foi um ano muito favorável. Alguns projetos foram extintos, outros programas e projetos foram criados, mas por fim foi uma década muito difícil. O programa Fundação Educar, criado em 1985, ele foi extinto a partir no início da década de 90. E não foi criado nenhum outro projeto destinado à educação de jovens e adultos ou à educação básica no lugar desse. A partir daí, então, o governo
não quis mais responsabilidades direcionadas à educação básica. Então, passou a responsabilidade para os municípios. Daí, alguns projetos foram criados no intuito de garantir os direitos da educação de jovens e adultos, e eu vou trazer um pouco de qual foram esses projetos e programas. É, alguns movimentos sociais, a partir de quando o governo não quis mais atender às demandas do EJA, alguns movimentos assumiram a responsabilidade. Um dos movimentos criado no início da década de 90 foi o MOVA, o Movimento de Alfabetização. No ano de 1990 também foi criado o programa PENAC, que é o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, mas após um ano o programa ele foi extinto. Nessa mesma década foi criado também o Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Porém, esse investimento, programa não serviu muito para o EJA, por conta de que esse programa, ele não teve muito investimento para a educação básica do EJA. Na mesma década, no ano de 1996, foi criado também o PAS, Programa Nacional de Alfabetização Solidária, promovido pelo governo federal. E em 1998, foi criado então o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, com o objetivo de atender as populações situadas nas áreas de assentamento. Eu vou apresentar um pouco sobre a trajetória da EJA no Brasil. A EJA foi adotada durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, entre os anos 2003 a 2014. O que são? São programas de ações educacionais de adesão voluntária que auxiliam a manutenção e o desenvolvimento às educações de níveis ou modalidades específicas, cuja gestão compete às secretarias do Ministério da Educação, MEC. Ao FNDE, cabe prestar apoio técnico e financeiro aos executores locais dos programas por meio de coordenação geral de bolsas e auxílios, CGA-UX. Os programas suplementares são destinados à educação infantil, programas de apoio à nova turma de educação infantil e programa de apoio a novos estabelecimentos de educação infantil. Destinado ao ensino médio, programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, EMTI. Destinados à educação de jovens e adultos, EJA, o Programa Brasil Alfabetizado, Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, o PEJA, Programa Nacional de Inclusão de Jovens Projovem Urbano e Programa Nacional de Exclusão de Jovens Projovens Campos Saberes da Terra. Destinada à educação profissional tecnológica, Bolsa Formação do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Após o golpe de 2016, atravessando 3 medidas chamadas de tripé de retrocessos, que são o Projeto Escola Sem Partido, a PEC 241-55, e a Reforma do Ensino Médio, o PL, congela os gastos públicos e prejudica a educação especial, a EJA. A trajetória da EJA e da educação como um todo nos demais países latino-americanos e na região do Caribe, eles não diferem muito do que foi o processo de acesso ou não acesso à educação no Brasil. A gente tem no continente essa questão dos marcadores sociais, econômicos e políticos comuns, né? Os marcadores de raça, de
de gênero e de classe, um pouco que são similares, vamos falar assim. Então, esses marcadores determinam essa questão do acesso à educação na região. E esses marcadores, ou a gente tem algumas alterações do ponto de vista de fenômeno sociodemográfico, né? A questão do acesso às mulheres ao mercado de trabalho. Então, isso alterou um pouco a conjuntura, olhando, por exemplo, a questão da taxa de natalidade. Então, ao passo que as mulheres acessaram mais a questão da educação e do mercado de trabalho, então diminuiu-se a taxa de natalidade e automaticamente a gente teve aí um aumento da vida jovem e da vida adulta, né? Então, um público maior se concentrando a partir dessa faixa etária. Então, foi um fenômeno demográfico importante. Um outro fenômeno é a questão do acesso à educação mesmo, né? A questão da universalização da educação na região. E a gente também tem na região um cenário comum, né? Que é a questão da juventude empobrecida descontinuar ou interromper o processo de alfabetização no tempo considerado tempo correto, né? Então, esses processos faz com que na região latino-americana e caribenha dê-se atenção a esse público jovem e adulto, além da necessidade de formar mão de obra, né? Capacitar mão de obra para desenvolver, para o desenvolvimento econômico da região, né? E, nesse sentido, a EJA, a Educação para Jovens e Adultos na região latino-americana, ela vai ter três papéis, vamos falar assim, né? Um primeiro que é acolher os migrantes do campo, né, rural, que chegam na cidade, então entender a educação como essa forma de integrar a sociedade urbana e letrada, esses trabalhadores e trabalhadoras que vêm do campo, então uma realidade comum. A questão da educação como forma de integrar ao mercado de trabalho competitivo e também a educação da EJA como sendo um espaço de contenção de problemas sociais e também de acolher essa diversidade cultural que a gente tem na região. E um quarto papel é que a educação de jovens e adultos na América Latina, ela foi muito influenciada pela educação popular, né? E a gente tem esse cenário das lutas contra os regimes autoritários na região latino-americana, né? Então, se a gente olha o processo revolucionário na Venezuela, se a gente olha os processos dos governos progressistas em outros países da região latino-americana, né? Então, tem esses processos de acesso à educação com os processos de transformação social a partir da questão como eu falo, do poder de Estado também, né? Do acesso ao poder de Estado por partidos progressistas também tem uma conexão. Então, esses marcadores sociais, econômicos e políticos na região latino-americana e caribenha tem esse papel, né? E é nesse contexto também da região latino-americana que a gente tem a experiência da Venezuela com o processo de erradicação do analfabetismo e em Cuba também. Então, são dois países, enquanto região latino-americana e região caribenha, que a gente tem a questão da erradicação do analfabetismo por conta dessa política da universalização do ensino em todas as faixas etárias ou em todas as fases, né? Desde a educação básica à educação em nível superior. E um país que não vai nessa perspectiva é o Haiti, é um dos países que mais tem analfabetos, né? Então a gente tem essa realidade comum Quero uma escola do campo que tenha a ver com a vida, com a gente, querida e organizada.